Se você puder abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque, é o livro que nós estamos expondo durante essa série. O título da mensagem de hoje leva o mesmo nome da série como um todo: O Justo Viverá pela Fé, ou Vivendo pela Fé, melhor dizendo. O que significa isso? O que significa viver pela fé? Há três lemas ou três palavras que a gente precisa compreender nesse sentido de viver pela fé: confiança, liberdade e esperança. Eu espero que você grave essas três palavrinhas, que elas vão ser utilizadas ao longo da mensagem: confiança, liberdade e esperança. Deixa eu ler com vocês o texto e pedir então a orientação do Senhor. É Abacuque capítulo 2, versículos 2 a 4. Abacuque 2, de 2 a 4. Esse é o centro da mensagem do profeta Abacuque. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria convidar as crianças que pudessem vir até aqui à frente para a gente iniciar a pregação do Evangelho. A palavra de Deus ensina hoje para a gente algo muito precioso. O justo viverá pela fé. Mas a gente precisa entender o que é fé. E a Bíblia diz que fé é quando a gente tem certeza de alguma coisa que a gente não viu e quando a gente espera com confiança em algo que não aconteceu. Isso está lá em Hebreus. Então eu vou tentar dizer para vocês. Vocês viram Jesus morrer na cruz do Calvário? E a resposta é não, a gente não estava lá. Mas a gente acredita pela fé que isso aconteceu lá atrás. Então Jesus morreu. A gente tem fé nisso, a gente vive por isso. A gente também não viu Jesus voltando ainda em sua glória para nos resgatar como igreja. Mas a gente tem fé, a gente acredita que isso ainda vai acontecer. Então a gente precisa viver por essa fé. Agora, vocês vão aprender também na mensagem de hoje que essa fé, ela ajuda a gente em uma outra palavrinha parecida chamada fidelidade. Ou seja, a gente vive em obediência a Deus e querendo fazer a vontade dele, cumprindo os mandamentos e obedecendo aos nossos líderes, aos nossos pais, aos nossos superiores, tá bom? Então a gente aprende que viver pela fé é confiar na pessoa de Jesus, de Deus. Foi isso que ele disse, na pessoa de Jesus. Vocês oram comigo? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado pela fé, que é o Senhor mesmo que dá para a gente. Obrigado por Jesus, que morreu, que ressuscitou e que vai voltar. Nós te agradecemos
No nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. E lembrem sempre de ajudar os pais a prestar atenção, tá bom? Tem um costume antigo nas igrejas americanas mais tradicionais de colocar em billboards, em placas externas, algumas frases e alguns versículos bíblicos. E eu, particularmente, sempre achei aquilo muito cafona. Mas teve um dia especificamente que eu vi um desses dizeres que me chamou bastante a atenção. E o que estava ali escrito naquela igreja era algo que eu gostaria que tivesse escrito nas portas da nossa igreja. Proibida a entrada de justos. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada daqueles que imaginam que são alguma coisa que, na verdade, não são. Em última instância, proibida a entrada de bons. Quando eu iniciei essa mensagem, eu disse que havia 3 palavras que eu queria que você pensasse sobre elas. A primeira delas é confiança. Fé, ela traz para nós confiança. A gente vai entender como é que o Novo Testamento aplica isso a partir do texto de Abacuque. A gente vai falar sobre liberdade, como a verdadeira fé em Cristo nos liberta das amarras da religião, das amarras do pecado, das amarras daquilo que pode nos prender aqui nesse mundo. E, evidentemente, fé nos traz esperança naquilo que ainda irá acontecer, na glória eterna que está prometida para todos aqueles que confiam em Jesus. Mas nesse texto aqui, especificamente de Abacuque, a gente aprende sobre talvez uma das principais doutrinas da Reforma Protestante, que é a justificação pela fé. Agora, é impressionante como a boa compreensão da doutrina da justificação pela fé, ao longo da história, tem tornado pessoas que conhecem essa doutrina extremamente arrogantes. Veja, isso não é culpa da doutrina. Isso é culpa do coração de quem apenas compreende a doutrina intelectualmente. E todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, única e exclusivamente com o nosso intelecto, mas não com o nosso coração, nós vamos ter muito bom conhecimento. Mas esse conhecimento, ele vai simplesmente servir para que no dia do julgamento, nós sejamos claramente contrastados por Deus, por aqueles que conheciam a verdade das Escrituras, mas não viviam de acordo com a verdade das Escrituras. E é impressionante que existe uma tensão entre o que significa viver de acordo com a fé, viver de acordo com a fidelidade, porque para muitos isso pode levar a um legalismo, isso pode levar a uma compreensão de que é possível a perfeição. Mas o povo de Israel aqui estava sendo notificado por Deus, via o profeta Abacuque, que muito embora estivesse vivendo muito bem, eles não estavam vivendo bem no seu coração. Porque tendo tudo na casa, tendo tudo na despensa, tendo tudo em termos de segurança nacional e política, eles estavam vivendo de acordo com os princípios do seu próprio coração e não de acordo com a palavra de Deus. Veja, isso não era visto de fora. De fora, as pessoas olhavam para Israel e diziam assim: esse povo honra a Deus. Esse povo cultua a Deus de forma perfeita.
Esse povo vai todos os sábados aos sacrifícios. Eles levam aos sacerdotes aquilo que precisam levar. Ano após ano, eles cumprem os seus rituais de Páscoa, de matação de cordeiros, do dia da expiação. Eles fazem tudo certinho. E Isaías vem algum tempo depois dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Queridos, não adianta a gente se juntar nos domingos de manhã para adorar, para louvar, para engrandecer o nome de Deus, se isso não atinge o nosso coração de forma a nós vivermos uma vida que seja completamente descansada nos braços de Cristo. E tem muita gente hoje vivendo um evangelho que nada mais é do que um evangelho falso. Um evangelho que traz uma perspectiva de culto, uma perspectiva de ritual, uma expectativa de religião. Entretanto, se filmados pela lógica divina, ele não vê simplesmente as nossas atitudes e os nossos posts de Instagram. Ele vê o nosso coração. Ele vê a nossa alma. Ele prescruta o nosso espírito. Portanto, a doutrina da justificação não deve encher a nossa mente de arrogância, mas muito pelo contrário, de colocarmos a nossa boca no pó. Quais são os anúncios ou as circunstâncias que podem fazer você mudar o seu comportamento em relação às coisas de Deus? O que é que pode acontecer na sua vida que tira de você o rumo e o foco da prioridade de Deus? O nome disso é ídolo. Seja lá o que for. Seja o seu cansaço, seja o seu trabalho, seja os seus filhos, seja o seu dinheiro, seja a sua fama. O que quer que seja que desvie você de viver de forma digna, de viver priorizando a Cristo acima de qualquer outra coisa, é esse ídolo que você precisa destronar, que você precisa quebrar para que o Evangelho possa fazer sentido para você. Agora lembra o contexto aqui. Abacuque está na torre de vigia. Vamos lembrar aqui rapidamente do que aconteceu no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, Abacuque levanta a voz para Deus dizendo: o senhor não está vendo o que está acontecendo? O povo está aí vivendo muito bem, obrigado, pagando as suas contas. As pessoas olham de fora e dizem: esse povo é crente, Deus está abençoando esse povo. Mas olha o coração desse povo, Senhor. Olha como eles estão tratando uns aos outros. Olha como eles estão não se entendendo. A justiça está frouxa. O senhor não está vendo o que está acontecendo? Aí Deus vem nos versículos 5 a 11 e responde, dizendo: Abacuque, eu estou vendo. E o que eu vou fazer vai impressionar você. Porque veja aí no versículo 5, ele diz assim: eu estou mandando os caldeus, uma nação amarga, impetuosa. Eu estou mandando um inimigo chamado no futuro de Babilônia para acabar com vocês, para destruir vocês. Aí Abacuque no versículo 12 começa a dizer: não, Senhor, o Senhor está exagerando. O Senhor não entendeu, eu estava pedindo só um pouquinho de disciplina, não tanto. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Ele começa a exaltar os atributos de Deus, mas dizendo: olha, esse povo é demais. Não faz isso, não nos disciplina assim. Mas no capítulo 2, versículo 1, depois de fazer essa oração, dizendo: é isso mesmo que eles vão fazer, Abacuque está agora sentado na torre de vigia, esperando a resposta que Deus vai dar da sua queixa. E Abacuque então ouve de Deus uma resposta dupla. Em segundo lugar, é o que a gente vai ver no domingo que vem, ele volta-se para falar precisamente aos caldeus, aos babilônios. E ele vai trazer dos versículos 5 a 20, 5 ais. Queridos, deixa eu antecipar um negócio aqui para vocês. Domingo que vem, a mensagem vai ser pesada. A mensagem vai ser bronca.
Porque são 5 pecados que todos nós convivemos com eles muito naturalmente, muito tranquilamente. E que Abacuque ouve de Deus dizendo: ai dos que vivem assim. E como povo de Deus, nós precisamos colocar o nosso coração contra nós mesmos. Nós precisamos colocar o nosso rosto contra o espelho que dilacera a nossa alma. Eu estou avisando isso porque se você quiser uma mensagem muito tranquila no domingo que vem, vá para outra igreja. Porque aqui o bicho vai pegar. Entretanto, hoje, ele não está voltando os olhos para os infiéis. Ele está voltando os olhos para mim e para vocês, para o justo. E a gente precisa entender justo segundo a definição de justiça bíblica. Porque intrinsecamente falando não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. A garganta dele é sepulcro aberto, veneno de víbora está nos seus lábios. Todos se extraviaram, é o que diz Romanos capítulo 3. Portanto, quem é o justo? Se em última instância a gente vai entender que o justo é Cristo Jesus, nós vamos entender também que a partir daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, justo é aquele que é justificado por Cristo. Portanto, num sentido, nós somos justos, nós somos santos, nós somos separados por Deus, mas ainda não na sua plenitude. Ainda estamos num processo chamado de santificação, diz o texto bíblico, que sem o qual ninguém verá o Senhor. Portanto, se você não está sendo santificado, você precisa entender que a sua oração nessa manhã deve ser: Senhor, converte meu coração. Não importa quantos anos você tem de igreja, não importa quanto tempo, quantos títulos você possui na igreja, se você não está sendo santificado, você precisa de conversão. Você precisa entender que você ainda está longe de Cristo, ainda que aos olhos humanos pareça estar próximo. Aqui a gente tem, queridos, uma das frases mais importantes da história. Uma frase que mudou o curso do mundo algumas vezes, e a última delas foi quando se iniciou o que é chamado de Reforma Protestante, porque foi a partir da citação desse texto no Novo Testamento que Martinho Lutero disse: nós estamos vivendo de forma equivocada, ainda que dentro da igreja. O justo viverá pela fé. O que significa isso? Nos versículos 2 e 3, a gente tem a introdução desse texto. O Senhor responde a Abacuque, que está ali sentadinho na sua torre de vigia, e diz assim: escreve a visão e grava sobre tábuas. Essa expressão ela precisa ser compreendida à luz do seu original. A mesma palavra tábuas aqui é a palavra que foi utilizada por Deus em Êxodo capítulos 2 em diante, para dizer que no capítulo 20, Moisés receberia 2 tábuas, as tábuas da lei. Portanto, eram tábuas de pedra. Não faz sentido no português, porque tábua normalmente é de madeira. Entretanto, a gente está falando aqui de tábua de pedra. A única coisa, além dos 10 mandamentos, que a Bíblia manda escrever em pedra, é essa frase: o justo viverá pela fé. Por que será? Ora, a gente entende os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o resumo da lei de Deus, que foi ainda mais resumida com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ali a gente tem o padrão que Deus quer que a gente viva para poder viver. E a gente vai ver num texto hoje o seguinte, preste atenção: se você quiser viver de acordo com a lei e ser justificado de acordo com a lei, é possível. Preste atenção que tem uma notícia dada aqui para todo mundo que quer viver de acordo com a lei. É possível você ser justificado de acordo com a lei. Basta que, por toda a sua vida, você cumpra a lei perfeitamente.
Basta que por toda a sua vida você não quebre um só dos princípios da lei. Aí você pode chegar no final e dizer: Senhor, eu cumpri todos os requisitos da lei, eu mereço estar aqui, eu sou bom, eu cumpri tudo que o Senhor mandou eu cumprir, estou aqui, pode abrir a porta porque eu vou entrar pelos meus próprios méritos. Boa sorte. Porque a palavra de Deus diz que nenhum de nós é capaz de fazer isso. Muito embora seja possível ontologicamente, porque aquele que vive pela lei será justificado pela lei. Entretanto, já que ninguém consegue viver pela lei, eu e vocês precisamos entender a necessidade da compreensão de termos na nossa mente trabalhada a compreensão do que significa viver pela fé. Já que eu não posso pela lei, o que significa a fé? Isso tem que estar escrito em pedra. Assim como a lei, a fé precisa ser compreendida por até quem passa correndo ou distante, seja por tempo, seja por distância. Esse é um preceito válido quando ele foi escrito por Abacuque no tempo do Novo Testamento e hoje. Isso é um conceito válido aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em Israel e em qualquer outro lugar. Este é o significado de escreve numa pedra, para que até quem esteja distante, até quem passe por longe, possa entender o significado do justo viverá pela fé. E a segunda coisa, ainda nessa introdução, é que essa mensagem ela é tão certa que ela pode tardar os olhos humanos. Aliás, os Tessalonicenses, quando escreveram para Paulo, eles escreveram dizendo: cadê Jesus que não vem? O povo está morrendo, o povo está dormindo em Cristo, cadê ele que não volta? E Paulo responde para os Tessalonicenses dizendo que ele vai vir no tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E se Cristo não voltou até ainda, queridos, até hoje, é porque pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele está dando tempo para que gente como nós possamos não apenas ouvir, mas também pregar o Evangelho de Cristo. Porque muitos ainda não compreenderam que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Em outras palavras, se você quiser ir para o céu, você tem que crer em Cristo. E você tem que entender que a pecaminosidade lhe afasta de Cristo, e por isso você precisa se arrepender dos seus pecados. E essa fé vai trazer você a uma confissão de pecados e uma mudança de vida. Simples assim. É tão simples que as grandes mentes desse mundo acham que é complicado demais. Acham que é profundo demais. Porque até as criancinhas que estavam aqui há pouco tempo atrás, elas podem entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E que aquilo que elas não viram é suficiente para salvar o coraçãozinho delas. Versículo 3, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, aos seus olhos evidentemente, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A palavra de Deus é absoluta, perfeita, inerrante, autoritativa. Ela não falha. Os céus e a terra hão de passar, mas não as palavras de Deus. Não importa a razão ou o motivo de você estar aqui nessa manhã, você está ouvindo em alto e bom tom que a única fonte de verdade que pode trazer você a um conhecimento específico que vai trazer você de volta para Deus não é encontrado em nenhuma outra fonte, mas nesse livro velho, que é atacado todos os dias, mas que permanece de pé. Que todos os dias é tentado ser contraditado, mas que por gerações tem transformado vidas, sociedades, mudado pessoas. E pode mudar o seu coração ainda nessa manhã. 3 pontos aqui. O primeiro no versículo 4, aliás, todos no versículo 4. O contraponto do justo. Queridos, eu falei inicialmente sobre a perspectiva do conhecimento não nos tornar arrogantes, ou soberbos, ou presunçosos. Perceba que, qual seria o contraponto do justo?
Se nós estivéssemos fazendo, se você não tivesse lido esse versículo ainda, mas se colocasse para você uma perguntinha, uma caixinha de Instagram, e a pergunta fosse: o que é o contrário de justo? A resposta mais comum seria: injusto. Injusto. Idólatra, talvez. Ou pelo contexto, violento. Porque esse povo vem com violência. Entretanto, a palavra escolhida por Deus para dizer a Abacuque, o contraponto de justo, está aí no início do versículo 4. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele. Queridos, a palavra de Deus nos diz que a soberba precede a ruína. É por isso que é tão importante a gente se lembrar de que igreja não é lugar para justos. Quando Jesus ele estava vivendo no mundo e estava chamando as pessoas para si, ele disse: olha, eu não vim para quem ele não veio? Para os justos, para os sãos. Mas eu vim para os doentes, para os pecadores. Eu vim para aqueles que compreendem que têm a necessidade de Cristo. Porque se você se acha bom, você não tem a necessidade de nada. Você tem a necessidade de si mesmo. Então, está muito bem ficar ouvindo por aí aquilo que os seus ouvidos desejam ouvir, aquilo que o seu coração deseja ouvir, que você é a pessoa mais importante do mundo. É uma teologia que gera soberba. É uma teologia que gera auto-engano. É uma teologia que gera em você um pensamento de que você é o cara, de que você é importante e de que Deus precisa de você para tudo. Entretanto, isso é soberba. E a sua alma não é reta em Deus. É isso que diz esse texto. No final desse capítulo, essa soberba vai ser novamente trazida à tona, nesses 5 ais que Abacuque traz para aqueles que ainda tentam viver de acordo com a sua própria vontade. Mas aqui vem o segundo e o terceiro ponto, nesse finalzinho do capítulo 4, do versículo 4, parte B. Queridos, a justificação se dá pela fé e pela fé somente. A doutrina do Evangelho é muito clara e ela é totalmente antirreligiosa. As religiões mundo afora usam a figura de Abraão, mas usam a figura de Abraão pelas suas obras. Usam a figura de Abraão porque Abraão, ele saiu da sua terra e da sua parentela para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Porque Abraão, quando pedido, ele levou o seu filho Isaque, e levou o seu filho Isaque para sacrificar no monte. Então, 3 pontinhos, você precisa trazer o seu Isaque para o monte. Já ouviram essa mensagem? Isso não é o Evangelho, queridos. Nenhum de nós pode trazer o nosso filho Isaque para o monte. Nenhum de nós é pai do filho da promessa. Nenhum de nós é capaz de, pelas nossas próprias obras, fazer absolutamente nada. É por isso que quando a Bíblia fala sobre Abraão, a Bíblia diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. A justiça de Abraão não é pelo que ele fez. A justiça de Abraão não é por aquilo que ele conseguiu construir. A justiça de Abraão é porque, contra a esperança, ele acreditou que aquele que fez a promessa seria capaz de cumpri-la até o fim. A justiça de Abraão não se deu nos momentos em que ele fazia a coisa certa. Porque se você ler a história de Abraão sem pular, você vai perceber que ele fez muita coisa errada nessa vida. Você vai perceber que muitas vezes ele colocou em xeque a própria história de Deus, mas não era ele que dominava a história. Ele simplesmente confiava naquele que assim o fazia. A doutrina do Evangelho, queridos,
ela tira, ela extirpa do nosso coração essa perspectiva religiosa de dizer que é dando que se recebe, de dizer que você precisa simplesmente contribuir, cumprir, fazer a sua parte e Deus faz a dele. Não, você não consegue fazer a sua parte. É Deus que faz tudo do início ao fim. Ele não é apenas o autor, mas Ele é o autor e o consumador da sua fé, é o que diz as Escrituras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se até hoje você tem se gloriado na sua pessoa, na sua justiça, na sua obediência, no fato de você nunca ter feito isso ou aquilo, de você ter vivido uma vida certinha, eu quero que você entenda que a Bíblia diz que as suas obras diante de Deus não passam de trapos de imundície, porque elas estão eivadas de pecado. Quando nós entendemos a justificação sendo apenas pela fé, nós desnudamos o nosso coração para compreendermos quem verdadeiramente somos. E nós não podemos dar um passo sequer na direção correta, porque o nosso coração deseja o errado. E se nós formos honestos e justos, nós vamos reconhecer isso. Se fôssemos deixados por nós mesmos, sem com que, de alguma forma, a nossa consciência pudesse perceber que alguém pegaria os nossos pecados ou pensamentos, não passaríamos de podridão, de desgraça, de tragédia, de sensualidade, de roubo, de ira, de discórdia, de nos acharmos melhores. Por quê? Porque é isso que a soberba faz conosco. Porque é isso que a falsa teologia dos nossos dias faz conosco. Nos coloca num pedestal. Convém que nós cresçamos, ainda que Cristo diminua. Mas não. João Batista, o melhor homem que já viveu nesse mundo, disse o contrário. Convém que ele cresça e que eu diminua. O Evangelho é sobre ele, não é sobre você. O Evangelho tem ele como centro. Ele como sendo a menina dos olhos de Deus, e não você. Abraão creu em Deus, e tudo que você precisa fazer nessa manhã é crer. Se você está tentando ainda pelas suas obras, é óbvio que ainda paira no seu coração dúvida, é óbvio que ainda paira no seu coração a perspectiva de que você não sabe. Alguém perguntou, uma criança perguntou para alguém, para algum dos poderosos desse mundo, a pergunta mais simples possível: para onde vai a sua alma? Qual seria a sua resposta? Queridos, a palavra de Deus nos diz que pela fé nós podemos ter a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E viver nesse mundo sob qualquer outro pretexto ou prerrogativa é tolice, é loucura. Você não consegue ter paz. Você não consegue ter certeza. Mas aqui está o Evangelho trazendo para você uma perspectiva de que você pode ter paz, uma paz que excede todo entendimento. Você pode ter convicção daquilo que você não vê, porque o Espírito Santo é quem atesta em você, é o Espírito Santo que ilumina os seus olhos. E quem sabe, queridos, o Espírito Santo esteja trabalhando nessa manhã para fazer com que você derrame o seu coração diante dele, dizendo: até aqui, Senhor, eu tenho vivido de acordo com as minhas próprias justiças, mas eu agora me rendo, mas eu agora entendo que não é por mim, mas é por ti e por ti somente. Eu quero sim seguir as pegadas de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. É necessário, queridos, um terceiro ponto nessa mensagem. Porque a mensagem do Evangelho é clara, é simples assim, é só crer. A justificação não se dá pelo que você faz.
Entretanto, tendo uma falsa compreensão dessa doutrina, tem muita gente que pensa ter crido, tem muita gente que imagina, que entendeu intelectualmente a mensagem evangélica do justo viver pela fé, mas começa a aplicar essa mensagem à sua própria vida mais ou menos assim: se é pela fé e não é pelas obras, então eu posso simplesmente crer, e eu creio, eu acredito, e eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso viver a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque eu acredito em Deus, porque eu creio que Ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim. Deixa eu contar uma história para vocês. Você entendeu a metade do Evangelho, mas a metade do Evangelho não salva. A metade do Evangelho simplesmente vai fazer com que muitos, naquele dia, escutem do próprio Cristo Jesus dizendo: apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Entender intelectualmente a fé, queridos, a Bíblia diz em Tiago que até os demônios creem e tremem. Você lembra quando Pedro, Tiago, João e os apóstolos estavam no barco com Jesus, teve uma tempestade, e com 2 palavras Jesus acalmou a tempestade. Jesus fez com que o mar revolto se transformasse num espelho d'água. Os discípulos ficaram apavorados. E a pergunta levantada pelos discípulos foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles só foram entender isso alguns capítulos depois, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas onde é que Pedro tinha escutado isso? Onde é que Pedro tinha escutado precisamente essas palavras? Volta lá para Marcos capítulo 4 e você vai perceber que depois da tempestade, depois dos discípulos perguntarem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles foram para outra margem. E indo para outra margem, veio dos sepulcros o endemoniado. E o endemoniado chegou até Cristo dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios sabem e têm essa fé intelectual. Eles conhecem precisamente cada detalhe da boa doutrina. Portanto, a verdadeira doutrina, queridos, não vai simplesmente trazer para você conhecimento. Mais uma vez, isso é por isso que o contraponto é soberba, arrogância. E é por isso que quando esse texto ele foi trazido para o Novo Testamento por 2 vezes, ele usa a mesma raiz da palavra fidelidade. Algumas das versões de vocês, tem tanta versão hoje em dia, se você tem uma versão diferente, algumas delas vai ter lá: o justo viverá pela sua fidelidade. Veja, isso está errado, mas está certo. Deixa eu explicar para vocês. O que o texto diz é: o justo viverá pela fé, porque a salvação é pela fé e pela fé somente. Entretanto, essa fé verdadeira, ela traz consigo fidelidade. Ela traz consigo impacto, mudança de vida. Por isso que Jesus pôde perdoar aquela mulher em João capítulo 8, aquela mulher adúltera, e dizer assim: eu tampouco te condeno, agora vai e não peques mais. Por isso que Jesus ele transforma a vida das pessoas para que elas entendam. A gente viu aqui Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, queridos, agora a verdadeira fé não é morta, mas é operante. Fé e fidelidade caminham juntas, tem a mesma raiz. Leia o livro de Tiago, que você vai entender isso. Até aqui é a mensagem da palavra de Deus. E eu queria trazer 3 aplicações. E essas 3 aplicações, queridos, elas vêm precisamente das 3 vezes que esse texto é citado pelo Novo Testamento. 2 pelo apóstolo Paulo e 1
Alguns acreditam que também pelo apóstolo Paulo, mas por quem quer que tenha escrito o livro aos Hebreus. A primeira delas é o coração, como eu disse, da reforma protestante. Se você for para Romanos capítulo 1, você vai entender que a fé verdadeira, ela vai trazer para você uma confiança absoluta naquilo que você crê. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Como é que você atesta se a sua fé é verdadeira ou não? Tem muita gente hoje se envergonhando de dizer que é crente. Tem muita gente hoje se escondendo. Por quê? Porque crente pode ser chamado de maricas, porque crente pode ser chamado de radical, porque crente pode ser chamado de puritano, porque crente pode ser chamado de quem não entendeu ainda o mundo, de tolo, de tosco, de burro, de gente legalista, do que quer que seja. E Lutero vivia com essa perspectiva, até que ele leu em Romanos capítulo 1, uma descrição terrível do que significa ir contra Deus, até que ele diz o seguinte no versículo 16, Paulo diz o seguinte no versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho. Preste atenção no argumento de Paulo, preste atenção na confiança que o apóstolo Paulo tem no Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Preste atenção, queridos, no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Abacuque ouviu de Deus e escreveu no seu livro, o justo viverá pela fé, o apóstolo Paulo aplica isso aos romanos que estavam tentando se esconder, talvez com medo da perseguição, talvez com medo do que fossem falar, talvez com medo do que fossem dizer. E querido, se você tem medo de ser crente, se você tem medo de colocar clara e categoricamente para o mundo afora que você professa a sua fé em Cristo Jesus, essa mensagem pode parecer muito louca. Eu já disse isso aqui uma vez, me permitam repetir. A mensagem do Evangelho, queridos, é loucura para o mundo mesmo. Porque nós lemos aqui e compreendemos a partir da leitura da Bíblia que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós entendemos que em nós não há justiça absolutamente nenhuma que nos aproxime de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Entretanto, pela fé que nós podemos ter em Cristo Jesus, nós agora, contra aquele que nos é separado eternamente, que é Deus, vem o Senhor Jesus Cristo, e a partir da sua morte na cruz, Ele pavimenta o nosso acesso, Ele nos traz além do véu, para que agora simplesmente crendo nele, nós possamos ter acesso àquele que nos odiava por conta do nosso pecado. E agora nós não podemos mais chegar em temor e tremor e clangor e lágrimas, mas nós podemos chegar confiantemente diante do trono da graça, porque nós temos certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa confiança absoluta, inaudita, essa confiança perfeita, queridos, precisa ser resgatada no coração dos crentes. Tem muita gente titubeante hoje em dia. Tem muito crente que não tem mais brios de ser crente. Isso tem trazido vergonha para o Evangelho. O apóstolo Paulo diz aqui, não se envergonhem do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É nisso que cremos. Queira você ou não, queira você compreender ou não, mas escute, pode salvar a sua vida. Escute, pode salvar a sua alma. Queridos, precisamos resgatar a confiança no Evangelho. A gente se perde em tanta coisinha. A gente se perde em tanto detalhe, em tanta besteira, em tanto legalismo, em tanta tolice. E tem um Evangelho para a gente pregar. Tem uma cidade para a gente ganhar. Tem almas que estão indo para o inferno, que precisam ouvir a voz de Cristo. E a gente se envergonha disso. Não.
Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Quem sabe hoje de manhã vai haver salvação aqui. Quem sabe hoje de manhã você possa entregar a sua vida a Cristo. Se nunca fez isso, o evangelho é poderoso para isso, queridos. Segundo lugar, a liberdade que nós ganhamos em Cristo é precisamente por conta dessa fé. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve aquilo que nós conhecemos como a carta de alforria. Os Gálatas viviam presos em legalismos, em leis, em instituições judaizantes, em ideias de que eles precisavam fazer isso ou aquilo para poderem ser salvos. E Paulo chega lá com Barnabé, dizendo: não, queridos, nós temos apenas fé em Cristo Jesus. Não precisa mais dessas coisas. O evangelho nos liberta. O evangelho faz com que a gente viva uma vida simples, gostosa, boa. O evangelho não torna a gente chato, insuportável, intolerante. Isso é o falso evangelho. O evangelho verdadeiro torna a gente leve, gente do bem, gente que quer estar com as pessoas, gente que entende os erros das outras pessoas, gente que perdoa, gente que entende que foi perdoado e por isso perdoa. Gente que entende as fraquezas dos outros e as cobre. Gente que abraça. Essa liberdade só pode ser existida no evangelho, não na lei. A lei, ela vai nos restringir. Veja aí em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 6, porque a gente viu o caso de Abraão aqui. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o quê? O evangelho a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todos os povos. De modo que os da fé, eu e vocês, somos abençoados com o crente Abraão. Todos, pois, eu citei esse versículo mais cedo, todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você está debaixo da lei, maldito é você. Se você está se justificando nas suas obras, no que você faz, maldito é você. Você não quer ser maldito. Então o texto continua, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Ganhamos, queridos, em Cristo a liberdade daquilo que nos aprisionava. Ganhamos em Cristo a liberdade de entendermos que a lei não nos justifica, por isso nós a quebramos, mas em Cristo nós podemos chegar junto dele, porque ele olha para nós com a compaixão de quem pagou o preço do nosso pecado, do nosso erro, da nossa quebra da lei. E por fim, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, antecipando o capítulo da fé. Antecipando a galeria de homens e mulheres que pela fé receberam seus mortos. Que pela fé derrubaram muralhas. Que pela fé fizeram correr exércitos estrangeiros. Que pela fé viram e ouviram coisas extraordinárias, vendo o mar se abrir pela fé. Eles caminharam no deserto por 40 anos, recebendo o maná, recebendo as codornizes. Pela fé, eles viram a obra de Deus extraordinária. Por quê? Porque eles criam. Mas no preâmbulo desse capítulo, a partir do versículo 32 do capítulo 10, o texto diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Se isso aqui era verdade, queridos, para o povo judeu, para o povo hebreu, esse aqui foi escrito para os hebreus do primeiro século, isso certamente é verdade para a minha vida. E talvez seja verdade para a sua vida também. Você chegou até aqui. E talvez para você ter chegado até aqui não tenha sido tudo um mar de rosas.
Tudo lindo. Todos os planetas se alinharam para que todos os seus sonhos acontecessem. Não, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Ora, versículo 33, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Talvez você, como eu, também tenha chegado aqui debaixo de opressão, de tribulação, de perseguição, de dificuldade, de luta. Porque não somente vos compadecestes os encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. É assim que você tem funcionado hoje em dia. Os seus bens, eles são seus bens, ou você simplesmente aceita eles serem espoliados, roubados, por causa da causa que vocês sustentam. Tendo ciência, preste atenção, começa aqui. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Tem muita gente correndo atrás de patrimônio que o ladrão escava e rouba, que a traça corrói. Tem muita gente correndo atrás de um patrimônio que acaba quando acaba a vida, se não acabar antes. Tem muita gente correndo atrás de coisas e se gabando de coisas que são pueris, terrenas, passageiras, pequenas. Mas o Evangelho nos faz ir atrás de um patrimônio superior, durável, onde os ladrões não escavam nem roubam, onde a traça não vai corroer. Queridos, é exatamente esse Evangelho que está sendo trazido a partir dessa perspectiva, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande, olha a palavrinha aqui, galardão. Com efeito, versículo 36, Hebreus 10. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por quê? Olha a citação aqui. Ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. E finalmente, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que é que você está construindo, meu filho? Qual é o patrimônio que você está construindo? Veja, a Bíblia nunca foi contra você construir um patrimônio aqui. Nunca. O que a Bíblia é contra é você colocar o coração nessas coisas pueris. É se esse patrimônio falhar, você perder as estribeiras, você perder a sua alegria em Cristo. Porque a palavra de Deus diz que se a sua alegria está nas coisas desse mundo, você é o mais infeliz de todos os homens. Mas se a sua alegria está em Cristo, se o seu contentamento está em Cristo, se a sua confiança está naquele que virá, certamente virá, não tardará, no seu tempo, no seu momento específico, ele vai vir para derrubar todos aqueles que forem contra eles, mas vai vir para resgatar a sua igreja amada, o seu povo eleito e escolhido, e todos aqueles que se submetem a ele pela fé e que vivem de acordo com essa fé, nesse dia vão receber por herança aquelas palavras dizendo: bem-vindo, benditos do meu Pai. Vocês foram fiéis no pouco, vocês vão ser colocados no mundo. Não há circunstâncias, queridos, que possa tirar a nossa fé, visto que ela está em Cristo. Olhe para Jesus e não para si mesmo. Olhe para Ele e não para a sua própria vida, para que você tenha confiança, liberdade e esperança. Naquela placa tinha escrito: proibido a entrada de justos. Mas Jesus, Ele diz quem são bem-vindos. E os bem-vindos para essa igreja são os pecadores.
são aqueles que estão em dúvida. São aqueles que não entendem. São aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Porque podem ouvir da voz do próprio Salvador: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você ainda está carregando, queridos, um peso que é maior do que o que você consegue. Se você ainda está carregando um peso que cada vez é colocado maior nas suas costas, porque você comprou as ideologias e teologias desse mundo, olhe para a cruz. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas iniquidades tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Venha para Cristo. Ele está aqui para você.